Nessa terça-feira, dia 24 de março de 2020, o nosso presidente da República fez um pronunciamento que despertou uma sensação de revolta em várias camadas da nossa sociedade, em especial na nossa classe de profissionais da saúde. Antes de mergulhar a fundo nas questões relacionadas ao pronunciamento de Jair Bolsonaro, eu gostaria de contextualizar alguns pontos. A segunda semana de quarentena aqui no Brasil, ela veio acompanhada de uma série de dúvidas e de questões, de preocupações com assuntos como, por exemplo, até quando será que vai ser necessário o isolamento social? Vale a pena o impacto econômico, financeiro ao nosso país por conta da quarentena? E, na verdade, essas são perguntas muito importantes a serem respondidas. Então, todos os profissionais que estão na batalha contra a Covid-19, nas linhas de frente, todos os profissionais da saúde estão batalhando diariamente para trazer respostas para essas perguntas que nós acabamos de fazer. Em contrapartida, existem especulações de que o isolamento social, por exemplo, estaria previsto para terminar na primeira ou na segunda semana de abril. E junto com essas especulações, novas perguntas se formam também. Será que essa seria a melhor estratégia? Será que não estaria cedo demais ainda para acabar com o isolamento social? E na verdade, nós profissionais da saúde, nós ainda não sabemos. Ainda não há informações suficientes para que nós consigamos prever com precisão o que está por vir ainda. Nós ainda não sabemos como exatamente essa situação vai evoluir. Se eu tivesse então que responder a pergunta que eu fiz acima, será que vale a pena o impacto econômico que a quarentena vai causar no nosso país? Eu responderia o seguinte: sim, sem dúvidas vale a pena o impacto econômico. Mas como eu não sou economista, nem tenho expertise alguma na área, o meu argumento está sendo embasado em opiniões de pessoas que sabem muito sobre economia, como, por exemplo, os senhores Armínio Fraga e Gustavo Loyola, ambos ex-presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles e Maílson da Nóbrega, ambos ex-ministros da Fazenda. Todos esses senhores que sabem muito de economia a propósito, eles reforçam: é preciso priorizar o cuidado com a saúde da população e, na sequência, cuidarmos da economia do país. Agora, através do meu ponto de vista clínico, eu ainda continuo defendendo o isolamento para evitar a superlotação dos nossos hospitais, das nossas clínicas, do sistema de saúde de uma maneira geral. E digo mais, muitos estão enganados em dizer que a Covid-19 ela só tem capacidade de afetar os mais velhos, aqueles acima dos 60 anos de idade. Estatisticamente falando, sim, os idosos acima de 60 anos de idade e os imunodeprimidos, eles vão sofrer mais consequências por conta da Covid-19. Mas nós já temos comprovação de que quadros graves da Covid-19 podem sim acometer os mais jovens. Além disso, superlotar o sistema de saúde é um baita tiro no pé. A superlotação do sistema de saúde, que aconteceria muito rápido por conta do fim do isolamento social, graças à capacidade de disseminação da Covid-19, não iria afetar somente aqueles que precisam de atendimento por conta da Covid-19, mas todas as pessoas que precisam do sistema de saúde de uma maneira geral, inclusive aqueles que sofrem por conta de um outro tipo de doença qualquer, inclusive pessoas que sofram algum tipo de acidente. Todas essas pessoas sofreriam por conta da superlotação do sistema de saúde. Todas as pessoas não iam conseguir atendimento. Não seriam todas as pessoas que iriam ser atendidas pelo sistema de saúde superlotado e falido. Vocês percebem o quanto essa situação é crítica? E isso não é teoria. A Itália está passando exatamente por essa situação agora. Lá não existem mais vagas nos hospitais para atender nem mesmo as pessoas que sofrem por conta da Covid-19 e nem mesmo as pessoas que sofrem por outros acometimentos de saúde. E no momento, nem mesmo os cemitérios italianos estão conseguindo comportar o número de mortos. A pergunta que o nosso presidente da República precisaria responder é a seguinte: o que vai ser feito se milhões de pessoas adoecerem ao mesmo tempo? Porque é isso que vai acontecer caso as políticas de isolamento deixem de ser cumpridas, como ele sugeriu. Diante do pronunciamento do presidente da República, diversos governadores começaram a manifestar a sua opinião em prol da defesa do isolamento social.
Entre eles, Ronaldo Caiado, de Goiás, o Witzel, aqui do Rio, Dória, de São Paulo, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e vários outros, reforçando a importância da quarentena. Dizer que a situação do Brasil não se assemelha com a da Itália por conta do perfil populacional e do clima é um equívoco muito grande. É verdade que o perfil populacional da Itália pode ser mais velho do que o brasileiro, mas o nosso presidente ele deixa escapar um detalhe que é a densidade populacional do Brasil, que é muito maior do que da Itália, por exemplo. A gente pode comparar simplesmente um ponto aqui do Brasil, um ponto aqui do Rio de Janeiro, que é a Favela da Maré. A densidade populacional desse local é muito maior do que qualquer ponto da Itália, por exemplo. Então vocês conseguem imaginar o quão catastrófico seria a disseminação dentro de uma comunidade dessas, por exemplo? Pôr em questionamento a suspensão das atividades escolares é algo que não faz sentido algum. O risco é menor para as crianças por conta da Covid-19, mas as crianças elas são um dos principais vetores de contaminação pela Covid-19. Então a criança que é contaminada pela Covid-19 pode até não ter grandes consequências da própria saúde, mas ela vai passar a doença para os pais, para os avós, para os tios, para as tias. Então você consegue imaginar a gravidade de manter as atividades escolares diante de uma pandemia como essa do coronavírus. E por fim, eu gostaria de reforçar mais uma vez que é de extrema irresponsabilidade afirmar que, caso acometido pela doença, o mesmo apresentaria apenas uma gripezinha e um resfriadinho. Não subestimem o novo coronavírus. Não subestimem a Covid-19. Ela acomete, sim, grande parte de populações de risco, que são os mais idosos e os imunodeprimidos, imunossuprimidos. Mas ela também acomete os mais jovens. Já existem vários relatos de mortes por conta da Covid-19 em pessoas mais jovens. O quadro de saúde das pessoas que são acometidas pela forma grave da doença não é nem um pouco interessante, em qualquer idade, ok? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.